Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, está entrando no ar mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24. Antes da gente falar sobre o eliminado da noite de ontem, eu queria agradecer o seu carinho, você que está aí do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui com a gente em mais um programa, em mais uma quarta-feira. E olha, a gente já vai começar o programa falando sobre o Juninho, que saiu ontem, né, do reality. Ele foi o 7º eliminado e ele saiu da casa, gente, com 60,35% dos votos, num paredão quádruplo, um paredão assim de titãs, né, se é que a gente pode falar dessa maneira. Foi a primeira votação que o público escolheu quem deveria ser eliminado, então aquela fase, né, de quem deveria permanecer na casa terminou, agora começa a fase de quem deve ser eliminado. O jogo é pra valer. Então o Juninho saiu da casa ontem com 60,35% dos votos. Depois teve a Alane com 36,64% dos votos. Em seguida, a Bia com 1,95% dos votos e a Isabelle com 1,06% dos votos. Como eu já tinha falado, né? A Bia e a Isabelle, elas estão assim com uma popularidade muito grande aqui fora. O público tá gostando do jeito que elas estão jogando. A Alane, a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda precisa modificar alguns pontos, né? Mas também está entre as queridinhas, são as meninas super poderosas. Então foi um paredão bastante difícil para o Juninho. E para vocês terem uma ideia, ao todo ontem foram computados 41.733.976 votos. Aumentou, né, em relação ao paredão passado, mas a gente ainda tá, como eu falei, a gente ainda tá agora numa nova etapa das votações, né? E, claro, o Juninho não deu sorte dessa vez. E aí, gente, o que acontece? Pra gente entender toda essa saída do Juninho, a gente precisa voltar lá atrás. Porque logo quando ele começou o jogo, quando ele entrou na casa, ele ali estava meio sem grupo, né? Tava meio sapateando, de repente ele começou a se encostar no pessoal do Rodriguinho, que naquela época era o grupo, né, era formado pelo Bin, que estava com eles, o Pisani também, o Nizam. Só que o Juninho, ele sempre foi meio Maria vai com as outras. Eu acho que o que faltou bastante nele foi ter mais postura, foi ter mais posição em relação ao jogo. Ele falava bastante alto, gostava de levantar algumas polêmicas, mas na hora do vamos ver mesmo, eu acho que faltava mais postura nele. Foi mais um desse grupo, né, que é o grupinho aí do quarto Gnomos, que já foi eliminado. Quer dizer, cada vez mais o quarto tá ficando mais enxuto, cada vez mais o grupo tá se reduzindo, né, esse grupinho aí que ainda é, né, encabeçado pelo Rodriguinho. Mas o que a gente pode falar é que o Juninho, que entrou pelo Puxadinho, deixou o pessoal do Puxadinho de lado e foi se enveredando ali com o pessoal dos Gnomos. E o pessoal dos Gnomos não tá com muita sorte não, viu? Eu acho melhor aí a Pitel abrir os olhos dela, senão ela vai acabar se queimando e se queimando feio. Porque andar do lado da Fernanda e do Rodriguinho não tá sendo um bom negócio. Mas falando de volta aqui sobre a eliminação do Juninho, quando ele saiu da casa depois do anúncio da eliminação, foi uma eliminação também bastante diferente. Eu nunca tinha, não me lembro assim de uma eliminação dessa forma. Ele não se despediu de ninguém na sala, ele falou rapidamente com o pessoal do grupinho dele, né? Falou com a Pitel, falou com o Rodrigo, falou com o Lucas também, o Lucas Henrique, o Buda, mas ele apenas disse assim na porta, pegou a mochila dele e falou: olha, um bom jogo para todo mundo, saiu pelo gramado em disparada. Alguns ainda correram atrás dele para dar alguns abraços, como foi o caso do Marcos Vinícius, da Vanessa, né, da Raquel também, que foi cumprimentar ele, mas foi algo assim bastante ligeiro. Ele saiu em disparada, eu acho que ele não esperava, até porque ele já tinha voltado de um outro paredão. Acho que ele estava muito confiante que quem sairia dessa vez talvez fosse a Alane, mas o jogo virou. E toda essa eliminação, eu acho que a gente pode resumir no discurso do Tadeu, porque esse discurso dele falou bastante sobre a questão do Juninho e da Alane, da gente acreditar que o Juninho foi eliminado somente por conta da polêmica dele com a Alane, quando a Alane
levantou aí uma possibilidade de assédio que foi desmentida ontem, foi desmistificada, talvez é melhor a palavra para a gente colocar, ontem no programa. O Tadeu falou que eles reviram as imagens, que não caracterizaram o avanço de sinal dele como assédio, mas o Tadeu também explicou que eles tiveram um sincerão para poder conversar sobre tudo isso, né? Tiveram oportunidade de talvez falar de uma forma mais clara e menos agressiva, menos ofensiva sobre essa questão, mas ele até falou uma coisa interessante no discurso, o Tadeu, ele disse assim, olha, se alguém tivesse jogado fora das regras, nem haveria esse paredão. Então acho que essa frase foi bastante importante. A maioria do público entendeu o recado em relação a essa troca aí de farpas que foi monstruosa entre o Juninho e a Alane. Na minha opinião, acho que a Alane também se excedeu um pouco, acho que ela foi um pouco além, mas é aquilo, né, gente? No jogo, a gente não pode também questionar muito sobre e ponderar muito sobre o comportamento, porque só quem tá lá que sabe o grau, a potência daquilo que está vivendo. Então acho que ela também temperou demais essa história. Houve sim um avanço de sinal, eu acho que de repente ele até reconheceu aos trancos e barrancos, mas também não foi isso tudo. O Tadeu deixou bem claro no discurso dele, né, e eu acho que foi um recado até para a Alane, que foi o seguinte, abre aspas, quando o jogo é sério, não dá para fazer uma movimentação tão importante sem absoluta certeza. Então, eu acho que nesse momento a Alane precisa ficar bastante atenta, ela precisa abrir bastante os olhos, porque aqui fora as opiniões ficaram bastante divididas também, em relação, foi assédio, não foi, ela tá exagerando, não tá? Ela é uma boa jogadora, eu acho ela muito importante dentro do jogo, né? Ela tá crescendo bastante, mas se eu fosse ela, eu absorveria essa informação do Tadeu a respeito do que se fala, né, sobre a importância e a certeza daquilo que se fala, e ficaria ali mais focado na briguinha com a Fernanda, né? Acho que tá rendendo mais memes interessantes, mais polêmicas interessantes. Ontem a Fernanda também ganhou um VT aí de venenosa, né? Que ela é uma vilã, sim, muito articulada, muito bacana. Da forma como ela fala, não gosto dela como jogadora, mas como personagem do jogo, eu acho que ela tá indo muito bem. Ela e o Rodrigo estão levando nas costas aí a parte do mal, vamos dizer assim, né? Claro, dentro do enredo, da brincadeira, como eu sempre costumo dizer aqui em todos os programas, o Big Brother é sim uma continuação da novela das 9, claro, na novela da vida real, mas é uma continuação da novela. Então a Fernanda e o Rodrigo, eles estão levando esse papel de vilão bem interessante. Então, se eu fosse a Alane, eu continuaria ali me mantendo nessa briguinha com a Fernanda, que é uma briguinha que a gente está gostando demais, né? Levanta a perna, abaixa a perna, você é assim, você é assado, então isso aí a gente está gostando muito. Bom, gente, lá no estúdio, depois da eliminação, naquele bate-papo com o Tadeu, o Juninho, ele assumiu as falhas dele, ele falou que talvez tenha sim falhado muito dentro da casa, ele também falou sobre não ter cumprimentado todo mundo da casa. O Tadeu perguntou para ele e ele disse que ele cumprimentou apenas aqueles que ele sabia que estavam ali por ele dentro do jogo, ou seja, o grupinho dele mesmo, né? Só lembrando também que as meninas não saíram, não foram para o jardim para poder se despedir do Juninho, nem a Bia, nem a Denisiane, né? Nem a própria Alane não foram. Então, assim, ficou realmente aquele climão. O bom é que o Juninho assumiu isso tudo. Depois também, lá na entrevista com o eliminado, a Thaís Versosa voltou a falar com ele sobre isso. Ele também reconheceu algumas falhas. Ele apontou o Davi como o grande vilão dessa edição, mas também ele disse que o cara era um guerreiro, que estava ali jogando, apesar de não gostar muito do jogo dele. O Tadeu perguntou isso também, né, a respeito do Davi, se ele achava que a desavença dele com o Davi e a discussão dele com a Alane havia pesado para a eliminação, e claro que a gente sabe que pesou sim, né? Foi um dos temperos principais dessa eliminação do Juninho. Agora, é aquela coisa, né, gente? O jogo ele se faz desde o primeiro momento, desde a hora que o cara pisa na casa. Então, assim, não adianta ficar com esse papo de que eu acordei, despertei pro jogo. Não é. A gente já vai amando ou odiando
desde o primeiro dia. Então, assim, eu acho que o Juninho perdeu muitas oportunidades, talvez de se mostrar, ou se mostrou um lado dele que a gente talvez não tivesse muito interessado de ver, né? Porque ele veio com os papos muitas vezes das gírias, dos cariocas e não sei o quê, querendo defender um certo regionalismo, assim como o Davi também está fazendo, e eu acho isso um ponto negativo do jogo do Davi, mas eu acho que não é bem por aí. Então, acho que o Juninho foi se perdendo sim, não via ele desde o começo com um potencial de avançar um pouco mais. Eu acho que ele já ia rodar mesmo nesse começo, mas assim, o que a gente aprende disso tudo é que o mais importante, como eu sempre falo, é o respeito. Então, agora que ele voltou para o mundo real, o pessoal da internet aí, essa nova leva de haters, né, como é que se fala assim, não precisa atacar, a gente não precisa crucificar, tudo isso faz parte de um jogo. O que acontece na casa fica na casa, então é muito importante a gente continuar mantendo o respeito, manter, né, a nossa disciplina, porque afinal de contas a gente está falando sobre a vida de uma outra pessoa. Então, o que ele fez no jogo, como eu falei, em relação a Alane do beijinho, em relação a Alane também com a Lady, né, que teve essa treta aí dele com a Lady também do beijinho, depois com a Alane ele dizendo que pegava a Alane aqui fora. Então tudo isso faz parte do jogo, do momento. Foi uma colocação errada, uma colocação que foi feita de uma forma assim um pouco ruim, mas ficou lá dentro da casa. Então aqui fora, vida que segue, o jogo que segue. E falando em jogo que segue, gente, teve Sincerão nessa segunda-feira e a gente já tinha comentado aqui nos 5 Minutos de Fama a respeito do Sincerão, que era uma dinâmica que tinha tudo para dar certo, mas que estava indo por água abaixo, tudo porque o mecanismo da logística ali do Sincerão estava chato pra caramba e de repente o jogo virou, quer dizer, virou jogo da discórdia, porque eles trouxeram aquelas flechadas do coração, trouxeram aquela dinâmica de colocar a flecha no coração do outro participante por algum motivo, e isso recorda muito, traz a gente muito pro antigo jogo da discórdia. Então, na verdade, o Sincerão, se eles continuarem, se eles mantiverem esse formato, né, com essas dinâmicas, vai ser o jogo da discórdia com outro nome, porque Sincerão mesmo, daquela forma, somente com o líder e os emparedados, estava chato demais. E nessa segunda-feira, além do líder e do anjo, né, da líder Fernanda e do anjo Matheus, teve também os emparedados, e os emparedados trouxeram para o gramado, para a parte externa, aqueles participantes que eles haviam votado dentro do confessionário. Então isso foi muito legal, trouxe mais gente da casa para o lado de fora, ou seja, a dinâmica ficou muito mais interessante, a troca de farpas ou de flechas também foi muito mais interessante, e desse formato do Sincerão a gente pôde concluir, eu tirei algumas conclusões, né? E a gente pode concluir aqui o seguinte: a Fernanda é a principal vilã dessa edição, muito mais até do que o Rodriguinho, na minha opinião. Ela é uma vilã muito articulada, muito inteligente, e é uma pena que essa inteligência e essa articulação toda ela esteja jogando para um lado que ela curta, né? O lado que a gente vai chamar aqui do lado dos vilões, dos tiranos. Mas ela tá indo muito bem, eu acho uma personagem fundamental também no jogo. Tô gostando muito dessa forma vilã de ser, né? Dessa Fernanda vilã. Outra coisa que a gente pode concluir também é que a Vanessa continua mantendo a rivalidade com o Davi. Antes de terminar o programa, a gente vai falar sobre um climão que teve durante essa madrugada lá na casa entre o Davi e a Vanessa, mas ela continua reafirmando a rivalidade com o Davi, tudo para não perder a amizade com a Yasmin e também não ficar mal com o pessoal da casa, né? Então isso ainda tá um pouco chato, já tá muito desgastante essa história de despertar gatilhos, essa história de ver o Davi como um grande monstro, né? Como um grande articulador, e eu acho que ele nem pensa nisso tudo, é um garoto novo, ele pensa no jogo, obviamente, mas não é nessa dimensão, nessa proporção toda que o pessoal tá achando. Isso pra mim cheira a medo. Seguindo aqui, teve a Raquel e o Michel que continuaram dentro da dinâmica, né, do Sincerão, continuaram como plantas, tiveram a oportunidade de jogar e não jogaram, né? Foi uma coisa assim muito branda. São dois participantes que, infelizmente, eu acho que se forem para o paredão, eles vão rodar.
Teve também a Bia, que continua forte, continua carismática e continua mostrando para as pessoas, principalmente para o pessoal da casa, que ela é humilde, sim, e que essa alegria dela, que eu acho que talvez seja em algumas vezes forçada, tudo é para se proteger. É a forma que ela tem de se proteger dentro da casa. Então ela ficando alegre, ela cria um escudo protetor contra outras pessoas. E claro, acaba incomodando, mas é uma participante que tem tudo aí também para estar entre os finalistas, se não a campeã dessa edição. E o Davi, que continua sendo perseguido por todo mundo. Ele teve uma enxurrada de flechas ali, o coração dele foi totalmente flechado. Ele continua sendo perseguido pela a maior parte dos jogadores, né, a maior parte dos moradores da casa. Mas eu vejo assim, tem muita gente falando sobre argumentos em relação ao Davi, mas com poucos fundamentos. Então acho que também já está na hora do pessoal parar um pouco. Ontem de madrugada eu ouvi o Rodriguinho falando, olha, eu vou votar no Davi até ele sair, então ele é meu alvo até ele ser eliminado. Acho que não é bem por aí, né? A casa é tão grande e o jogo acaba ficando cansativo e acaba desgastando não aquele que é votado, mas sim aquele que vota. Então a gente já fica aqui na expectativa. Para a próxima semana, a gente já fica aqui na expectativa para saber o que vai acontecer no Sincerão. Será que eles vão manter essa coisa das flechas, do jogo da Discord? Eu não sei. De repente vai acabar vindo aí no Sincerão novamente o tiro, porrada e bomba. E tomara, porque olha, eu acho que nunca existiu dinâmica mais interessante no BBB do que tiro, porrada e bomba. Bom, gente, o programa tá terminando, né? Mas antes da gente terminar aqui o nosso 5 minutos de fama, eu tenho que falar, eu comentei ainda há pouco sobre a Vanessa e o Davi. Nessa madrugada, o Davi chamou a Vanessa para uma conversa, eles tiveram uma conversa muito séria, uma conversa assim que levou quase 1 hora de papo. O Davi mais uma vez trouxe aquelas explicações dele a respeito do Psyu, a respeito das falhas que as pessoas consideram falhas nele. A Vanessa também apontou um monte de falha nele. Eles não fizeram as pazes, né? Eu acho que o Davi também percebeu que a Vanessa não está disposta a fazer as pazes com ele. Ela deixou bem claro que ela vai continuar mantendo a convivência, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas que a amizadezinha com ele ela não quer. Ela deixou bem claro que o jogo dele é um jogo que incomoda muito a ela, né? Então assim, eles vão tentar manter a política da boa convivência a partir de agora. Essa conversa não agradou muito a Yasmin. No final dessa conversa, a Vanessa chamou a Yasmin e o Lucas Henrique, né, o Buda, para conversar. E aí, claro, é aquela coisa toda como a gente já viu na internet. O Lucas tá saboneteando entre os grupos, ele fica meio que jogando uns verdes daqui, outros dali. A Yasmin ainda não teve uma postura, na minha opinião, em relação ao jogo. Acho que ela tá bastante perdida. Ela tem que entender que o grupo dela não é a Vanessa, né, apesar delas estarem ali forçando uma amizade, mas acho que ela tá bastante perdida. Ela tinha que cair logo pro grupo das fadas. Ela tinha que se juntar, na minha opinião, com a Denisiane, com a Bia, né, com as meninas, para poder tentar achar um lugar para ela ali, porque na minha opinião ela e a Vanessa continuam totalmente perdidas. Então essa conversa com o Davi, ela só serviu para o Davi perceber que a Vanessa não é aliada dele dentro do jogo, que a Vanessa não está jogando com ele e muito menos a favor dele. Ainda que em alguns momentos ela tenha ficado meio balançada assim com algumas coisas, ela deixou bem claro a opinião dela e ela continua firme nos propósitos dela, nas ideias dela. Foi uma conversa acho que bastante difícil, mas também depois disso acho que uma pedra foi colocada em cima desse assunto, definitivamente, esse assunto de Vanessa e Davi, que já estava chato pra caramba, e depois teve um momento ainda muito mais bonito, que foi o Davi conversando com a Bia, dando pra ela, assim, uma aula sobre vida, sobre autoestima. A Bia estava assim, meio pra baixo, e eles lá no Quarto Magia tiveram um papo super legal de madrugada. Espero que a edição mostre no programa de hoje. Foi um papo muito cabeça, onde ele falou sobre as qualidades dela, e eu achei bonito que ela falou assim: olha, Davi, eu quero um dia ir no seu consultório, né, que ele agora já se acha doutor, por conta do prêmio que ele ganhou da faculdade, e tá certo. E ela falou: eu quero muito ir no seu consultório, quero ter uma consulta com você. Aí ele falou assim: sim, você vai no meu consultório e eu vou no cinema te ver, porque a Bia tem um sonho aí de ser atriz, né, então acho que é interessante eles se juntarem. São dois grandes jogadores, são jogadores que, na minha opinião,
que estão no meu pódio, eu acho que eles vão chegar até a final, cada um com seu temperamento, com seu jeito. Se eles conseguirem sobreviver às armadilhas do game, eles vão sim conseguir chegar até a final. E por falar em final, gente, ontem também o prêmio foi aí recalculado, né? O prêmio do Big Brother Brasil, nessa edição, ele foi recalculado. O Juninho rodou a roleta lá, saiu 250 mil reais, que somado aos 500 da semana passada, chegou a 750 mil reais. O prêmio tá bom, né, gente? Vamos torcer para que chegue a 3 milhões. A ideia é que chegue até 3 milhões. Eu acho que vai chegar sim, viu? A gente está torcendo aqui porque, afinal de contas, os 18 participantes que estão lá dentro da casa estão lutando, cada um do seu jeito, estão guerreando, se superando a cada dia, porque cada dia no BBB é muito importante e eu acho que isso que vale. Então, na minha opinião, nesse momento, a gente precisa agora, como eles estão falando muito esse termo, né, recalcular a rota. Teve uma eliminação, a partir de amanhã eles vão começar a recalcular, ainda vai ter festa. O Tadeu anunciou que a Fernanda vai ser a primeira líder que vai ganhar uma festa do líder, ou seja, vamos ver aí o que vai acontecer, qual vai ser o tema, vamos ver como é que ela vai se comportar, porque a Fernanda é uma das primeiras a sair das festas, né? Será que na festa dela ela vai ficar mais um tempinho, vai ficar até um pouco mais até o amanhecer? A gente não sabe, tudo isso só assistindo mesmo. 18 participantes na casa e o jogo continua a todo vapor. Lembrando então que a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal na próxima quarta-feira com o eliminado da semana ou então a qualquer momento com notícias da casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. Um grande abraço para todo mundo, a gente se vê, até lá!